Este é provavelmente o maior mistério do mundo dos games. E com toda certeza, um dos mais assustadores já criados dentro de um jogo aparentemente simples. O que você faria se, de repente, se deparasse com uma criatura te observando em silêncio no meio da neblina em um mundo vazio onde supostamente você estaria completamente sozinho? O Herobrine foi visto por anos como apenas uma lenda inexistente. Um mito criado pela comunidade. Uma creepypasta qualquer da internet. Mas neste jogo quadrado e nostálgico, vários indícios parecem provar o contrário. E hoje, eu vou apresentar todos eles. O verdadeiro problema é, por que um jogo infantil esconderia algo tão perturbador assim? Uma aparição de olhos brilhantes que apenas observa de longe. No vídeo de hoje, eu quero ir fundo nessa toca de coelho. Descobrir as possíveis origens. A história. E entender por que esse enigma macabro talvez nunca tenha sido apenas imaginação. Porque, pelo que tudo indica, em algum momento ele já esteve entre nós. Em 2010, no começo de tudo parecia absolutamente normal. Um mundo padrão do Minecraft. Árvores simples. Terreno vazio. E aquela neblina estranha das versões alfa que escondia completamente o horizonte. Era impossível enxergar muito longe. Isso deixava o ambiente naturalmente desconfortável. Pouco tempo depois, esse mesmo mundo se tornaria palco de um dos maiores mistérios da história da internet. Em agosto de 2010, um jogador tirou um print que mudaria completamente a história do jogo. No meio da neblina, era possível ver uma figura humanoide. Parada. Imóvel. Com a mesma aparência do personagem padrão. Mas havia algo errado. Seus olhos não tinham pupilas. Não tinha brilho. Não tinha vida. Eram completamente brancos. A figura não atacava. Não se movia. Apenas observava. Segundos depois, ela desapareceu. O print foi postado em um fórum da internet hospedado no 4chan. Em poucas horas, a imagem se espalhou rapidamente. E algo ainda mais estranho começou a acontecer. Jogadores do mundo inteiro começaram a relatar experiências parecidas. Segundo eles, coisas estranhas aconteciam em seus mundos. Árvores sem folhas. Túneis escavados de forma perfeita. Pirâmides feitas de areia no meio do nada. Sons inexplicáveis. E principalmente a sensação constante de estar sendo observado. Muitos juravam que viam uma figura à distância, sempre envolta pela neblina. Quando tentavam se aproximar, ela sumia. Aqui, entramos oficialmente na zona do desconhecido. Porque não sabemos se esses relatos eram reais ou se foram criados para alimentar a lenda. Mas um tópico em específico chamou muita atenção. Segundo ele, um usuário misterioso comentava repetidamente a palavra stop em um fórum. O nome desse usuário era Herobrine. Pouco tempo depois, o post original foi apagado. Mas, como sempre acontece na internet, nada desaparece de verdade. A partir desse ponto, a lenda ganhou força. Cada vez mais jogadores começaram a postar prints, vídeos e relatos semelhantes. E então surgiu uma teoria ainda mais perturbadora. Alguns diziam que Herobrine era o nickname de um jogador da Suécia. E mais do que isso, que ele seria o irmão de Marcus Persson, o Notch, criador do Minecraft. Sem provas concretas, ninguém sabia se isso era verdade. Por isso, vários jogadores decidiram ir direto à fonte. Eles enviaram e-mails para o próprio Notch perguntando sobre isso. E a resposta que supostamente receberam foi simples e assustadora. Eu tinha um irmão, ele morreu. Essa frase se espalhou rapidamente e alimentou ainda mais o mistério. Apesar disso, é importante dizer que não existe prova definitiva de que essa resposta seja real. Com o passar dos anos, o próprio Notch desmentiu qualquer existência do Herobrine. E aparentemente, a história terminaria ali. Como apenas mais uma lenda da internet. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta.
Durante anos, várias versões do Minecraft exibiam a mensagem: o Herobrine foi removido. Isso aparecia no launcher, em notas de atualização, como uma piada recorrente. Mas pense comigo, por que remover algo que nunca existiu? Naquela época, Minecraft ainda era um jogo underground, com uma fanbase pequena. A neblina era mais intensa. Os sons eram mais perturbadores. E o clima geral do jogo era muito mais sombrio. Talvez, no início, o projeto não tivesse sido pensado como algo infantil. Talvez o jogo tivesse sim uma proposta mais voltada ao mistério e ao terror psicológico. Mas tudo mudou quando o dinheiro entrou em cena. O Minecraft explodiu mundialmente. E a maioria dos jogadores eram crianças. Para não assustar esse novo público, alguns elementos precisaram ser removidos. Detalhes sombrios foram suavizados. A neblina foi reduzida. E certos conceitos simplesmente desapareceram. Naquela época, existia inclusive um boneco com a mesma skin do Steve dentro do jogo. Ele era hostil. E também foi removido. Coincidência? Notch pode ter tentado apagar qualquer coisa que lembrasse o temido Herobrine. Apagar essa ideia da mente das pessoas. Porque uma entidade idêntica ao jogador, observando em silêncio, assustaria até adultos. Hoje em dia, não é mais possível encontrar as versões originais de 2010 do jogo. Pelo menos não de forma oficial. Existem supostas versões alfa disponíveis na internet, mas nelas não há nenhum sinal do Herobrine no código. Mas isso levanta outra pergunta: essas versões são realmente as mesmas daquela época? Ou seriam versões alteradas? Surgiu a informação de uma versão específica, a versão 1.2.3.0.5. Segundo relatos, jogadores do mundo inteiro começaram a ver aparições claras do Herobrine nessa versão. Alguns conseguiram capturar esses momentos em vídeos e até em transmissões ao vivo. Porém, novamente, não há provas de que essa versão seja original. Ela pode ter sido modificada. Mas dentro dos arquivos do jogo, algo curioso foi encontrado. Um arquivo relacionado ao Herobrine. Isso transforma toda essa história em uma verdadeira teoria da conspiração. Alguns acreditam que, em alguma versão perdida, apagada pela Mojang ou pelo próprio Notch, o Herobrine realmente existiu. Outros preferem acreditar que tudo isso não passa de uma lenda extremamente bem construída pela internet. Mas como sempre, eu deixo a dúvida. E se não for apenas uma lenda? Se, em algum momento, você realmente não esteve sozinho no seu mundo? Depois de tudo isso, fica difícil afirmar com absoluta certeza o que é real e o que nunca passou de imaginação coletiva. Talvez o Herobrine realmente nunca tenha existido. Talvez tudo isso tenha começado como uma simples montagem, um boato espalhado em fóruns antigos, ou uma creepypasta criada apenas para assustar jogadores. Mas ainda assim, algumas perguntas continuam sem resposta. Por que tantos relatos semelhantes surgiram na mesma época? Porque jogadores que nunca se conheceram descreviam exatamente a mesma figura, o mesmo corpo, os mesmos olhos vazios, o mesmo silêncio perturbador. Porque versões antigas desapareceram completamente. Porque a Mojang insiste em tratar o Herobrine como algo que nunca existiu, mas ao mesmo tempo continua mencionando seu nome até hoje. E principalmente porque remover algo que, oficialmente, nunca esteve lá. Talvez, em algum momento, o Minecraft tenha sido algo muito diferente do que conhecemos hoje. Talvez elementos tenham sido apagados para não assustar, para não levantar perguntas, para não criar medo. Ou talvez o Herobrine nunca tenha sido um erro, nunca tenha sido um mod, nunca tenha sido apenas uma lenda. Talvez ele tenha sido apenas um experimento, algo que saiu do controle e precisou ser removido. Ou talvez ele ainda esteja lá, observando à distância, escondido na neblina. E enquanto você joga sozinho, acreditando estar seguro em seu próprio mundo, talvez seja exatamente isso que ele esteja esperando. Bom, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, eu realmente agradeço por ter assistido até o final. Se você gostou do conteúdo, deixe o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos como esse. Se inscreva e comenta aqui embaixo o que você acha. O Herobrine realmente existiu ou tudo isso não passa de uma das maiores lendas da internet? E se você já teve alguma experiência estranha no Minecraft, algo que até hoje não conseguiu explicar, fique à vontade para compartilhar. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.